Quando a gente fala de análise, nós estamos falando de um processo de divisão. Analisar é sempre dividir. É você quebrar em partes para você entender como é que funciona. Então, existem dois processos no aprendizado. O primeiro deles é a análise. Você pode ver que com criança pequena, você dá um caminhãozinho para ele, eles começam a analisar o caminhãozinho. Então eles arrancam a roda, arrancam a caçamba, arrancam não sei o quê. Para ver, no fundo, o que ele está fazendo é analisar. O termo anar significa de cima para baixo. Uma análise é partir de cima para baixo. Síntese é pegar essas partes e juntar. Por isso que você diz que quando, por exemplo, você cria um composto químico, você está sintetizando. Você pega coisas diferentes e combina essas coisas. Então, nós ainda estamos com o texto. Esse texto foi juntado de alguma maneira, quer dizer, esse texto foi montado por alguém. E nós estamos tentando entender o processo pelo qual esse texto vai ser desmontado. E aí a gente vai se deparar com essas... quando você vai fazer uma análise do texto, uma exegese do texto, por isso que nós chamamos isso de análise exegética, você tem que passar pelas fases preparatórias da análise. Né? Antes de passar a análise do texto propriamente, são necessários alguns passos preparatórios e a reconstituição da forma original do texto, mediante a crítica textual, a tradução pessoal, que é uma tradução provisória, e é uma tradução por equivalência formal, normalmente, é uma chamada tradução literal. Normalmente ela vai seguir de perto o texto original, no nosso caso o Novo Testamento é o texto grego, e a gente pode trabalhar inclusive com as traduções existentes e a gente pode ver qual dessas traduções vai nos servir para a gente poder trabalhar com esse texto. Então, ao fazer uma análise do texto, a gente tem que se preparar para isso, escolher o texto. Nós já fizemos alguns desses passos. Nós, segundo o livro que eu estou utilizando, que é esse livro aqui, Metodologia do Novo Testamento, do Wilhelm Heger, ele aconselha fazer a crítica textual antes da delimitação. Eu não acho isso prático, por uma razão muito simples. A crítica textual é um processo bastante difícil de fazer. Se eu ainda não dividi o texto, eu vou fazer sobre um texto enorme e só vou pegar um pedaço daquele texto. Como é possível fazer a delimitação da perícope sem eu fazer a crítica textual? Eu prefiro fazer a crítica textual depois que eu delimitei a perícope, depois que eu escolhi o texto, antes de fazer a segmentação e a estruturação. Lembra que nós já estudamos juntos aqui 4 passos, né? O primeiro passo é a escolha do texto. O segundo passo, a delimitação da perícope, onde o texto que eu vou estudar começa, onde ele termina e por quê. Não adianta só dizer, eu acho que ele começa aqui e termina aqui. Não, eu tenho que dizer por quê, ou pelo menos se eu não disser num trabalho escrito, eu tenho que saber por que é que eu estou pegando o texto, começando aqui e terminando aqui. Eu posso até não escrever isso de maneira tão organizada ou tão acadêmica e tal, mas na minha cabeça tem que estar claro que o texto começa aqui e termina aqui. Ok? Aí eu vou ter que conferir se aquele texto é igual ao original. Esse é o trabalho da crítica textual. Então, a crítica textual é uma busca do texto original. Eu vou analisar o que eu tenho nas mãos hoje e vou tentar descobrir o quão próximo ele está do texto original. Se eu tivesse o texto original, bastava comparar. Né? Eu vou lá, pego o
texto original está aqui, pego a cópia, isso aqui está errado, isso aqui não está diferente do original. O problema da tradução e do trabalho com textos antigos, principalmente com textos bíblicos, é que nós não temos o original. Eu costumo dizer, ainda bem, graças a Deus que nós não temos o original. Porque se nós tivéssemos o original, quem é que poderia garantir que era o original? O que eu tenho são cópias das cópias das cópias das cópias das cópias das cópias das cópias. E estas cópias são muito mais eficientes para eu chegar ao texto original do que se eu tivesse um único original. E como é que eu vou provar? Paulo escreveu, esse aqui é o texto que Paulo escreveu. Eu tenho certeza que esse aqui saiu exatamente da mão, é o autógrafo original. Tá bom. Como é que você sabe? Está aqui a assinatura de Paulo. Tá, quem foi que reconheceu essa firma? Né? O fato de eu ter cópias, milhares de cópias das cópias, não chegam a milhares, mas centenas das cópias das cópias das cópias, faz com que eu veja uma cópia que chegou a mim por Constantinopla e outra cópia que chegou a mim por Roma e outra cópia que chegou a mim pelo Egito. Eu comparo essas três cópias, eu tenho muito mais facilidade de descobrir o original, porque esta cópia é independente dessa e é independente dessa, são famílias diferentes. Então, se elas concordam em algumas coisas, eu chego à conclusão de que aquilo, de alguma forma, é original. Então, ao tratarmos os escritos neotestamentários, a gente vai tratar justamente com essa grande questão. Nós estamos lidando com cópias. E aí vamos entender aqui um pouquinho, né? Nós temos os autógrafos originais. Autógrafo original é o nome que se dá àquele texto que é o texto acabado do redator. É o texto que, a partir dali, ele passou a ser reproduzido como um texto sagrado. Até ali, ele pode até ter sofrido modificações, mas nós não estamos nos preocupando com isso agora. Daqui para trás, isso se chama análise diacrônica. Eu vou estudar se houve fontes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. O Evangelho de Marcos. Né? Será que Marcos se baseou em alguma coisa? Isso é análise diacrônica. A minha questão não é essa. Eu tenho agora o texto aqui que já está escrito, já está pronto. Esse texto foi considerado como normativo pela igreja primitiva. Esse texto foi copiado. Eu não tenho mais esse original aqui. Eu não tenho nem a primeira cópia, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Eu tenho cópias, por exemplo, as cópias mais antigas que nós temos do Novo Testamento, talvez um dos pedacinhos mais antigos seja do ano 130 depois de Cristo. Século II ainda. E é assim, pedacinho de nada. Até depois eu posso mostrar para vocês aqui. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu pegar um texto aqui só para mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia de como é aqui. Mas vamos pegar aqui... João. João 3,16 é o texto. Essa análise é a mesma que a análise literária? Não, essa é análise crítica. É chamada crítica textual. Né? Isso. Não, ela na verdade ela é sincrônica. Essa análise que nós estamos fazendo agora. Diacrônica seria se nós estudássemos a genealogia do texto. Como é que ele chegou a ser a sua forma final? Como nós estamos estudando a partir do momento em que ele foi concebido na sua forma final, e a partir daí é uma análise sincrônica no sentido de que eu pego o texto como ele está. Eu não me preocupo se houve fontes ou não, isso é uma preocupação posterior. Tá? Isso, se é da fonte Q, se ele usou a fonte Q ou não, e tal, isso tudo é análise diacrônica. Nós não estamos fazendo essa análise aqui. Então, vamos pegar aqui, vou mostrar aqui para vocês, João 3,16, um pedacinho do manuscrito aqui, só para vocês terem uma ideia. Opa! Aí que tá, olha só. Esses aqui, por exemplo,
esse texto aqui, ele é bem, já é quase século X, esse aqui talvez século XI, século XII. Esses aqui, olha, esses aqui já são mais antigos. Tem cara de ser bem antigo, esse aqui também. E talvez o mais antigo da Bíblia seja esse aqui, ó. Aí você pega um pedacinho desse papel aqui, isso aqui se encaixa num texto. Olha só, ó. Ó com o que nós estamos lidando, ó. Aqui, ó. Ó. Nós estamos lidando com esse tipo de documento. Isso aqui, por exemplo, é isso aqui acho que é do Egito. Tá? Manuscritos da Bíblia. Vamos pegar aqui. Um dos mais antigos que é conhecido é o Chester Beat. Acho que é o P46, se eu não me engano, que é o mais antigo do Novo Testamento. Deixa eu ver se é isso mesmo. P46. Ou é Broadman? Deixa eu ver. P46. Manuscrito. Aí são 97 PX. Não é. Que ano é esse manuscrito aqui? Os papiros de Chester Beat são considerados os mais antigos. Ó. P45, do Evangelho de Lucas, aqui. Você vê o século? P45, P46 e P47 são de que data? Século III, exatamente. Século III. Tem a coleção Broadman também, que é também muito antiga. Esses aqui até que estão bem preservados. Bodmer. Né? Foram descobertos em 52 no Egito. O P66 é o mais antigo, é de 200 depois de Cristo. Né? A Biblioteca do Vaticano comprou dois, o P74 e o P75. Oi? Aqueles papéis podem ter sido no Antigo Testamento de literatura cristã primitiva. Exatamente. Ó, eles estão escritos ou em grego ou em copta. Eles têm papiros escritos em copta também. Tem aqui a relação dos papiros, olha, e o que eles têm. Né? O Bodmer 3 tem isso aqui, o Bodmer 4 e tal. Esse Martin Bodmer, ele foi um grande colecionador. Esse Alfred Chester Beat aqui, que é o dono dos papiros mais antigos. Esse aqui na verdade ainda não existe um artigo sobre ele. Mas vamos pegar aqui só o Chester Beat mesmo e dar uma olhada aqui nos papiros Chester Beat. São esses aqui, basicamente é esse aqui mesmo. Ó. Mas como é que vai ler esse texto e tal? Esses papiros só servem para comprovar os mais recentes. Você pega, por exemplo, vamos pegar um papiro muito, na verdade não é bem um papiro, mas é um códice. É o Códice Vaticanus, por exemplo. Códice Vaticanus é o Codex Vaticanus. Este Codex é uncial, é todo em maiúsculo, tá? Ele é considerado um dos textos mais confiáveis e tal. E ele é fácil de ler. Ele é do século IV, tá? Você tem o Vaticano, existe o Sinaítico, que também é uncial. Ok? Outro Codex é o seguinte. Vamos entender aqui. Papiro são aqueles que são feitos daquele material que era típico do Egito, que é o papiro, é o papel primitivo. Você tem os pergaminhos que são feitos de couro. Códex é o primeiro, quando começa a ter este formato de livro. Ele é preso por um lado, isso é códex.
Antes, você tinha um papiro, que era só um pedaço de papel, ou um pergaminho, que era assim. A partir do século IV é que começam a surgir os códex, ou códices, os autógrafos originais. Notem que, quando a gente tem o autógrafo, nós não temos mais os autógrafos originais. O que aconteceu com eles? Eles foram sendo copiados e os originais foram se perdendo ou foram sendo destruídos. Os judeus tinham essa prática. Quando eles substituíam um manuscrito antigo ou um pergaminho antigo, eles enterravam esse antigo e ficavam só com o novo. Porque era alguma coisa tão sagrada que não podia ser deixado assim, jogado fora e tal. Eles enterravam. Era como se fosse um sepultamento. Então esse sepultamento, obrigado, meu irmão. Esse sepultamento fez com que a gente perdesse muitos manuscritos por conta disso. Aí vai surgir justamente a manuscriptologia e a crítica textual, que vai fazer com que a gente tenha o texto atual. Então notem bem, o texto dos autógrafos originais seria o texto original da Bíblia. As sucessivas cópias são os manuscritos que estão na nossa mão e que existem e estão aí. A crítica textual produz aquilo que nós chamamos de edições críticas. Essa, por exemplo, aqui é uma edição crítica do Novo e do Velho Testamento. Ela contém, esse livrinho aqui, ele contém os dois textos mais modernos, as duas edições críticas mais modernas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Uma delas já está para ficar obsoleta, porque está para ser publicada, acho que é a 4ª edição da Bíblia de Kittel e tal, e ela vai vir com muitas novidades. Mas, por exemplo, você tem aqui no começo o texto grego do Novo Testamento, da 27ª edição de Nestle, Kurt Aland e Nestle. Tá? Aqui embaixo você tem o que nós chamamos de aparatos críticos. A crítica textual é a interpretação disso aqui. Ok? E aqui nós temos a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é também considerada a edição mais moderna, até os dias de hoje, do Novo Testamento. Você tem aqui antes aqui você tem a introdução à Bíblia de Kittel, que é a introdução também da Bíblia de Stuttgart, que ela vai explicar todas as variantes e tal. O único problema dessa introdução é que ela está em latim. Né? Bacana, né? Existe uma versão em inglês, claro, e em alemão. Nessa aqui você tem os dois. Se você quiser procurar a edição latim, está aqui. Em germânico, em alemão está aqui. E tem em inglês também. Você pode escolher a língua que você vai querer ler a introdução, que explica muito bem. Ok? Nós estamos trabalhando com o Novo Testamento. Deixa eu só arrumar isso aqui. Nós estamos aqui trabalhando com a teoria da origem das variantes e tipos textuais subjacentes à crítica textual. Né? Até a invenção da imprensa, o texto grego era transmitido em manuscritos, por isso eles são chamados de manuscritos, eles eram escritos à mão. Os autógrafos originais desses escritos se perderam, no entanto, chegaram até nós muitas cópias. E aí nós temos todo um processo um processo para isso. Aqui nós temos um negócio interessante que pode ser usado. O que nós temos? Nós temos o papiro. Tá? O papiro era feito de junco e foi inventado em 2850 a.C. Ele se conserva muito bem na região desértica lá do Antigo Oriente, do Oriente Médio, porque se fosse, por exemplo, numa região mais úmida, já tinham se destruído. Como lá é muito seco, então os papiros têm uma resistência muito grande e ainda existem muitos papiros com respeito a isso. O segundo material usado é o pergaminho, que é feito de couro. Tá? E só por uma curiosidade,
Os papiros foram inventados no Egito e eram usados no Egito e no mundo inteiro. Eles exportavam no mundo todo. Na época da Biblioteca de Alexandria, havia em Éfeso uma grande biblioteca que se rivalizava com a Biblioteca de Alexandria. Cleópatra queria que a Biblioteca de Alexandria fosse a maior do mundo. Então o que ela fez? Ela proibiu a exportação de papiro. Com isso, ela limitou a produção de livros. Na cidade de Pérgamo, que é pertinho de Éfeso, eles já utilizavam um tipo de rolo de couro de cabra que era chamado de pergaminho, justamente porque vinha da cidade de Pérgamo. Então, com isso, eles começaram a fazer muitos livros em couro, enquanto que no Egito faziam-se livros em papiro, em papel. Então, a diferença, o crescimento do pergaminho se deveu especialmente a essa briga da Cleópatra com a biblioteca de Éfeso. Ok? O códice, eu já falei para vocês, né? Quando eles pegavam os manuscritos e pregavam pelas suas bordas, eles juntavam uma série, eles formavam uma espécie de caderno. O tipo de escrita desses manuscritos, elas podem ser unciais, que são as letras maiúsculas, ou minúsculos ou cursivos. Os manuscritos em minúsculos ou cursivos são os mais recentes. Praticamente, acho que a partir do século V, VI, se começa a escrever numa linguagem, em letras minúsculas, os manuscritos gregos. Até então, normalmente, os manuscritos eram todos escritos em letras maiúsculas, chamados por isso de unciais. E as abreviações, o formato, a gente já viu basicamente aqui quais são as coisas. Não, olha, aqui os papiros, até o século IV, os unciais, os minúsculos, os lecionários. Os lecionários eram coleções de textos que eram usados para culto. Alguns desses lecionários são muito úteis hoje na reconstituição de textos. Ostracos, ou óstracos, que eram pedaços de cerâmica reaproveitados para escrever. Talismãs. O que são os talismãs? É uma espécie assim de talismã mesmo, colares, pulseiras e tal, que conservam alguma coisa do texto bíblico. Nós temos as versões antigas, as traduções, a versão siríaca, foi traduzida logo ali nos primeiros séculos, a versão latina, nós temos duas, a Vetus Latina e a Vulgata Latina. A Vetus Latina é anterior à Vulgata, mas a gente tem muito pouca coisa da Vetus Latina. Tá? E temos a versão copta e a versão grega do Antigo Testamento, e vamos ter a citação nos pais da igreja. Tudo isso é documento para a gente trabalhar a chamada crítica textual. Os manuscritos do Novo Testamento que nós possuímos vão de 130 até o século XVI. Os principais são os papiros do início do século III e dois grandes códices do século IV, que é o Códices Vaticanos e o Códice Sinaíticos. Esses dois textos são a base do que nós chamamos de textos receptos, ou texto recebido. Vamos lembrar a história disso. Quando ocorreu a queda de Constantinopla em 1476, muita gente fugiu do Oriente e o que eles puderam trazer de manuscrito, eles trouxeram. Quando eles chegaram no Ocidente, em Roma principalmente, na região ocidental, o Ocidente foi inundado com manuscritos antigos e tal, e como estávamos em pleno humanismo, começaram a estudar esses textos. Um dos grandes estudiosos dos textos do Novo Testamento foi Erasmo de Roterdã. Então ele pegou o texto recebido. Esse é o texto recebido do Oriente. Por isso ele é chamado de textos receptos. E Erasmo fez a primeira edição crítica. O que ele fez? Ele comparou manuscrito com manuscrito e mostrou, ele descobriu na época cerca de 30 mil
variantes. 30 mil variantes. Graças a Deus, hoje existem muito mais. Porque descobriu-se, hoje a edição, 27ª edição de Nestor, deve possuir mais de 100 mil variantes. Cada variante é chamada de lição. Eu tenho uma lição e outra lição. Isso são leituras. Texto que está um pouquinho diferente. Pode ser interpretado. Exatamente. Não é que pode ser interpretado. Vou dar um exemplo. Tem sentido. Cubista ou interpretação cubista? É isso que nós vamos ver aqui. Por exemplo, nesse texto aqui, de João 3,17, esses manuscritos aqui trazem Ugar Apasteilen Hotels. Hotels do Ruyo. Esses manuscritos aqui trazem Ugar Aposteilen Hotels do Rilhos e mais essa palavrinha aqui. Esses manuscritos trazem isso e esse manuscrito aqui traz isso. Isso são variantes do texto. Essa é uma lição, essa é outra lição, essa é outra lição e essa é outra lição. Para a gente ter uma ideia dessas lições, a gente vem aqui no Bible Works, no T, né? Vamos pegar aqui o comentário do Metzger, por exemplo. Aqui. Vamos dizer que eu pegue aqui no Evangelho de Mateus, eu vou ter assim, a diferença dessas palavras aqui, e aqui eu tenho o comentário dele. Mas mais interessante que isso, deixa eu pegar aqui. Mais interessante que isso é o do Tischendorf, mais antigo, mas ele traz de maneira mais... onde é que está aqui? Não, esse texto aqui do Tischendorf, ele é mais interessante. Vou mostrar para vocês por quê. Ele mostra exatamente como é que... Aqui. Então, por exemplo, pegando aqui Mateus 1, que diz aqui, Katamataio, ele abrevia. Isso está no códice, nesse aqui, que é o, se eu não me engano, esse aqui é o Sinaítico, esse aqui que é o Vaticanus, ele aparece exatamente assim. Nesses manuscritos, ele aparece com uma pequena, em vez de Katamataios, Katamataion. Aí ele vai dizer aqui, olha, Evangelion Katamataio com T, com tal e teta. Que na verdade é com dois tetas aqui, olha. Está percebendo? Aqui a diferença é que ele tem um tal e um teta. Isso aqui aparece nesses manuscritos aqui. Aí eu quero saber que manuscrito é esse aqui. Eu faço assim, ele me mostra que esse aqui é do Codex Frederico Augustanus. Está lá em Petersburgo, está dentro do Codex Sinaíticos. Isso aqui é o que nós chamamos de um aparatus críticos. Com isso aqui vai me ajudar a descobrir qual é o texto original. E aí, respondendo a sua pergunta, vamos lá, para a gente poder continuar trabalhando, né? Ao lado das testemunhas diretas do texto grego, que são esses manuscritos, que são os manuscritos que possuímos, temos os testemunhos indiretos, que são as citações dos pais da igreja e tal e tal. Bom, a origem das variantes. Os manuscritos representam o Novo Testamento com numerosas variantes ou leituras chamadas de lições, que podem ter maior ou menor importância. Essas variantes textuais originam-se de erros, não na tradução, aqui está errado, não é na tradução, erro na cópia. Esta cópia, esse erro pode ter sido intencional ou não intencional. Qual a diferença? Um erro não intencional são aqueles erros que o copista comete sem querer. Ao copiar um texto, ele comete alguns erros que todo mundo já tentou copiar um texto à mão, sabe que é muito difícil. Mas os erros intencionais são aqueles em que o copista acha que o texto está errado e ele resolve fazer uma correção.
Ok? Como é que como diz aqui, não existem dois manuscritos perfeitamente idênticos. Eles vão. E o que é pior? Vamos lá, vamos entender aqui o processo. Vamos dizer que eu tenho aqui o autógrafo, né? Esse autógrafo, ele pode, vamos dizer que Paulo mandou uma carta aos Tessalonicenses. Os irmãos lá de Tessalônica guardaram essa carta. E os irmãos lá de Corinto souberam que, isso é uma hipótese, não estou dizendo que isso aconteceu, isso é só uma hipótese para vocês entenderem. Os irmãos de Corinto, poxa, sabemos que lá em Tessalônica tem uma carta de Paulo que nós não conhecemos. É interessante porque tem um texto na Bíblia que Paulo diz assim, olha, leiam a carta que eu mandei para Laodiceia e entreguem esta carta para que os de Laodiceia leiam também para vocês. Leiam essa carta que vocês têm. Paulo já morreu. Então, os irmãos de Corinto mandavam um emissário, 2 emissários lá, para se encontrar com os irmãos de Laodiceia, isso tudo escondido, porque não podia, o Império Romano estava perseguindo e tal. Então eles iam na reunião, depois de conversar, de comprovar que eram irmãos mesmo e tal, eles falaram, nós vamos ler o texto de Paulo junto nessa noite. Então a pessoa que está aqui, que estava de posse do manuscrito, daquele manuscrito de Paulo, ela pegava numa reunião assim, ela começava a ler, e aqueles irmãos que vieram de Corinto, enquanto estavam ouvindo, copiavam. Eles podem cometer erros de ouvido, que se chama. Por quê? Porque ele falou, escuta, é com 2 S ou com S? É com 2 T's, é com T, é com tal ou é com teta? Ele não está lendo o texto do apóstolo Paulo. Ele copiava. Ele levava essa cópia lá para os irmãos de Corinto. Já com algum erro de ouvido, alguma coisa que ele cometeu ali. Vamos dizer que anos mais tarde, outra pessoa vai, esse texto está lá guardado com alguém, ele fala, posso copiar? Pode, coloca aqui, ele vai sentar ali, enquanto ele está olhando aqui, ele vai copiando aqui. E vamos dizer que uma linha termine com uma palavra, e 3 linhas abaixo tem exatamente a mesma palavra. Ele olhou aqui, copiou, quando ele voltou, ao invés de pôr o olho sobre essa aqui, ele pulou 3 linhas e continuou daqui. Já surgiu uma segunda variante. No caso aqui, vamos pensar na primeira lá. A segunda variante do texto, que é, vamos lá, a variante X, né? Que a gente chamou de X aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa variante aqui é a variante X. A que foi copiada de X vai ser a X mais A, porque ela vai trazer alguma outra diferenciação que vai passar para aquela família. Porque o cara não tem acesso, o cara que copiou isso aqui, ele não tem acesso a isso aqui. Ele só tem acesso a essa. Vamos dizer que uma outra pessoa copie e vai surgir uma segunda variante desse texto. Aquele irmão que copiou o texto lendo, aquela cópia vai surgir uma outra cópia. E o outro que copiou o texto de uma outra maneira, vão surgir cópias diferentes. Então as variantes vão nascendo desse jeito. A crítica textual é analisar o texto que chegou na nossa mão e tentar descobrir qual é o texto original. Essa é a função da crítica textual. A boa notícia é que isso já foi feito por estudiosos, os maiores especialistas, gente que se dedicou 25 anos da vida dele para estudar um versículo. Ele foi atrás de todos os documentos que ele pôde e analisou todas as possibilidades de documento. E o que ele fez? Ele criou aquilo que se chama de aparatos críticos. Então ele vai dizer, por exemplo, aqui, eu estou aqui com o texto, vamos pegar aqui, no capítulo 7, no capítulo 8, versículo 7 de Mateus, tem aqui uma indicação que kai legei autor, quer dizer, e disse-lhe, está indicando
que existe variante desse texto. Está aqui, olha. 7. Ele vai dizer que os manuscritos B, que é se eu não me engano, é o Códices Vaticanos, o manuscrito 700, o papiro 700, a Vulgata, a versão siríaca e os manuscritos Bodmer e tal, trazem esse jeito que está escrito aqui. Já o Vaticanos e outros tantos aqui que tem os números aqui tal, trazem, e aí ele diz, em vez de diz assim, e disse-lhes, tem, e Jesus disse-lhes. Aí ele vai analisar qual é a probabilidade de tal variante ser a correta. E ele vai te dizer aqui o que ele acha. O que você tem que fazer? Você não tem que analisar os manuscritos, ir lá no Vaticano, pegar cópias das cópias e tal. Você vai analisar o aparato crítico e você vai dizer se você concorda com ele ou não. Isso é o trabalho da crítica textual. Mas mesmo para dizer... Sim, aí que está. Existem regras. Existem regras. Então, essas regras que nós vamos estudar agora. Nós vamos dar uma olhada. A melhor versão que existe hoje, em grego, é a 27ª edição de Alan Nestor. Note, é a 27ª edição, porque já foram feitas 27 análises. Isso pelo Kurt Aland, da versão de Nestor, que é do século XVIII, que é uma análise do textos receptos. Então nós estamos aqui trabalhando com 4 séculos de estudos dos manuscritos. Essa versão utiliza todo o material disponível, não é como textos receptos, que usa só os manuscritos que vieram naquela época. Muitos outros manuscritos foram descobertos depois disso. Então ela é mais moderna por conta disso. É a prática da crítica textual, e essa versão é a mais moderna, edição crítica, porque ela compara os manuscritos antigos com a melhor técnica disponível no ano da sua publicação, que foi 2012. Então, essa 27ª edição do Novo Testamento grego foi publicada em 2012. Até então era a 26ª, que já era muito boa. O que é a crítica textual, então? É a pesquisa científica em busca da verdadeira forma de um documento escrito no original. Serve para qualquer documento, não é só para a Bíblia. Ou, pelo menos, do texto mais próximo do original. Não se pode afirmar que os manuscritos que tiveram seus textos copiados várias vezes e de várias formas não sofreram muitas e variadas alterações. Com certeza sofreram, porque a gente tem os manuscritos aí diferentes uns dos outros. Qual que é o certo? Essas variações de uma mesma obra são conhecidas como variantes, lições ou textos divergentes. Que tipo de erros podem ser encontrados? Os erros involuntários, que são aqueles erros que são cometidos sem querer, e os erros voluntários, que são aqueles erros que são cometidos porque o copista acha que o texto está errado. Então ele tenta corrigir. Por que ele acha que o texto está errado? Pode ser porque ele não entenda, ou porque a gramática não está muito correta, ele resolve corrigir a gramática. Ou pode ser que ele tenha uma teologia diferente daquela que o texto está dando. Então, por exemplo, um texto que fala lá, espelha uma teologia e tal, que ele não aceita, ele diz, não, esse texto está errado. Não pode dizer isso. Então ele corrige. Às vezes mudar uma letra faz uma grande diferença. E aí, com isso, nós vamos ter as variantes e tal. Que tipo de erros são os erros involuntários? Os erros involuntários, mais comuns, podem ser fruto de falta ou defeito de visão, pode ser um erro de audição, ou até mesmo de falhas mentais. O
que é falha mental? Aquelas truques, né? Você pensa que está lendo a coisa certa, você voltou o olho para o texto errado e tal. Os manuscritos antigos tinham letras semelhantes, por exemplo, θ e ômicron eram muito parecidos, o sigma e o y eram parecidos, e às vezes ele confundia, ele olhou, achou que era y e era um sigma. Outro problema dos textos antigos é que eles eram escritos sem espaço entre as palavras. Então, às vezes, o cara pensava que era uma palavra e era outra. Porque juntou um verbo com um artigo e parece exatamente outra palavra que ele conhece. Ou então, se ele está copiando um texto que é numa língua que ele não conhece direito, por exemplo, e os erros intencionais, eles podem incluir a negligência, distração ou estupidez de alguns escribas, segundo esse autor aqui. Por causa do elevado conceito que tinha o texto sagrado, eles eram levados a corrigirem ao suspeitarem de qualquer alteração, principalmente doutrinária. Entre os erros intencionais, há a harmonização. Quando o escriba copiava os evangelhos sinóticos, e era levado a harmonizar certas passagens. Então ele conhecia, por exemplo, o texto de Mateus. O texto de Marcos está diferente do texto de Mateus, contando a mesma história. O que ele fazia? Ele mudava do jeito do texto de Mateus. Ele falou, o certo é aquele texto, é o que ele conhece, é o que ele já tem decor. Por exemplo, Mateus 12:13, diz assim: então ele disse ao homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada. Em outros manuscritos, o texto continua como a outra, quer dizer, como o outro, sem passar por isso. Outro tipo de correção de harmonização é a correção em ortografia, gramática e estilo. Tá? No caso, por exemplo, dos nomes da ortografia, por exemplo, o nome próprio. Ele achava que o nome estava escrito errado, ele corrigia. Outro tipo de erro, pulou do 2 para o 3, por quê? Tudo bem. As correções doutrinárias, né? Que era, por exemplo, quando o cara não acreditava, ele era, vamos dizer que ele era... Como é o nome daquele... século IV, lá tinha os arianos. Todo texto que parecia favorecer a divindade de Cristo, ele corrigia. Porque ele era ariano, ele não aceitava a divindade de Cristo. Né? Então, por exemplo, quando um texto falava bem dos judeus, no século III, no século IV, século V, os judeus já eram mal vistos pelos cristãos. Então não pode, imagina, um texto do Novo Testamento falando bem dos judeus, ele mudava. Isso acontece, não era tão frequente, e o bom é que ficou preservado tanto o texto modificado como o texto não modificado. O meu problema é, qual é qual? Sem dúvida. Correções exegéticas, por exemplo, o copista ou o revisor, ao ver uma passagem de difícil interpretação, tentava completar seu sentido, tornando-a mais exata, menos ofensiva ou menos obscura. Achava que a ordem das palavras estava errada, então ele trocava a ordem das palavras. Tentava corrigir a gramática ou substituir termos que não eram conhecidos, esses termos eram substituídos. Acréscimos de complementos, né? Acréscimos de complementos naturais e de correções escritas marginais. Às vezes acontecia o seguinte: o autor, o copista, ele estava copiando e nesse texto ele fazia na margem, ele fazia um comentário, disse, olha, isso, ele quis dizer isso. O próximo que vai copiar, ele ao copiar, ele já pega aquilo que está da margem e coloca no texto mesmo. Só que hoje nós fazemos isso e colocamos entre parênteses. Ele pegava aquilo ali e colocava como texto. O outro que ia copiar já achava que o texto era aquele mesmo, então já copiava direto. Então aquilo que era um comentário de um copista se transformou em texto bíblico. Querem um exemplo? Isso é um exemplo já comprovadíssimo. O texto, por exemplo, da oração do Pai Nosso.
Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta maneira de falar, passa a ser usada a partir do século II, quando a oração do Pai Nosso deixou de ser apenas um modelo de oração e passou a ser uma oração a ser repetida. Então precisava terminar. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então pode ser que alguém tenha escrito, existem textos onde isso está na margem. Por quê? Porque como na liturgia da época todo mundo falava daquele jeito, a pessoa colocou do lado para ficar ali. Outro já veio e acrescentou. Então hoje, quando você pega a nossa Bíblia, esse texto está entre colchetes. Por quê? Porque os manuscritos mais antigos não trazem esse texto. É o jeito que a Igreja Católica ora. Ela ora sem essa doxologia. Os protestantes oram com a doxologia, que foi acrescentada nas cópias. Ok? Deu para entender como é que funciona? Muitos escribas, por exemplo, não toleravam ver a palavra sumo sacerdote sozinha. Por isso acrescentava, né? E os sacerdotes, e colocava alguma coisa. Ou então acrescentava a companhia dos fariseus para dizer que ambos andavam sempre juntos. Tá? Escribas. Não, os escribas sempre andavam com os fariseus. Os escribas e fariseus. Então há lugares onde está escribas, e tem lá os fariseus, mas tem manuscrito que tem e tem manuscrito que não tem. Sem contar aqueles acréscimos contidos. As correções geográficas e históricas. São mudanças tentando corrigir possíveis incorreções de geografia e história na época do manuscrito. Então, por exemplo, hora sexta para hora terceira. Por quê? O que é hora sexta? Hora sexta é 6 horas depois do sol nascer. Depois das 6 da manhã. A hora sexta na verdade é meio-dia. Meio-dia, é isso? É meio-dia. Então, no lugar onde eles não conheciam essa maneira, eles trocavam. Hora sexta, mas o que é hora sexta? Quer dizer, é 3 horas da tarde, meio-dia. Então, para tornar o texto mais claro, eles já explicavam. Né? Por exemplo, Betânia, hoje, ela fica na mesma região de um lugar chamado Betbara. Quem conhecia essa mudança já mudava o nome. Os títulos dos livros, que não é original. Então, o Evangelho Katamataion, segundo Mateus. Esse segundo Mateus não é original. Mas em muitos manuscritos ele já está no texto. Por quê? Porque era o título, que alguém colocou uma espécie de título, dizendo isso aqui é segundo Mateus. Aí alguém acrescentou no texto. Deu para entender como é que o processo vai acontecendo? Oi? Por exemplo, Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus não está no texto original. Não faz parte do texto original. Nenhum evangelho diz quem foi que escreveu. Nenhum evangelho diz. Isso é coisa que os pais da igreja disseram. Esse foi de Mateus, esse de Lucas, esse de Marcos, esse de João. Quer dizer, é uma coisa posterior. Só que quando você escreve Evangelho segundo Mateus, e aí vem o texto grego, original, o cara que vai copiar em seguida, ele põe Evangelho segundo Mateus e continua a partir dali. Então, o texto que era um título editorial passa a ser parte do texto original, entre aspas. Então nós temos manuscritos onde o nome Mateus aparece. Por exemplo, na carta aos Efésios, nós temos manuscritos onde está Paulo aos irmãos que vivem em Éfeso. No lugar de Éfeso, está lá, Paulo aos irmãos que vivem em Hierápolis. É a mesma carta. Por isso muita gente desconfia que a carta aos Efésios não é uma carta escrita só aos Efésios. As cópias que chegaram até nós são principalmente de Éfeso, mas muitos acham que era uma carta circular, onde se deixava espaço para colocar lá o nome dos irmãos. Então chegava em Hierápolis, chegava em Colossos. Né? O método, né? Note bem, havia copistas mais cuidadosos e copistas não tão cuidadosos. Você tem, e por aí você vai pegando as famílias de documentos. Essa é uma das coisas, dos critérios. Normalmente,
quem estabeleceu esses critérios, eu vou falar sobre isso na próxima aula, hoje não vai dar tempo, mas quem estabeleceu bons critérios de crítica textual foram dois estudiosos chamados Westcott e Hort. Estes dois estudiosos, eles analisaram tudo isso e criaram regras. Uma das regras dê preferência aos manuscritos das famílias mais confiáveis. Sabe-se, por exemplo, que os manuscritos que vieram por Alexandria, eles têm mais tendência a modificações do que os manuscritos que vieram por Antioquia. Os latinos, então, os manuscritos que vieram de Roma, as modificações eram as mais variadas. Então, quando você tem uma família de um manuscrito atestando uma lição, uma leitura, e outro manuscrito atestando uma leitura diferente, dê preferência ao que vem de tal família, porque esta família tem a tendência de ser mais literal. Esse é o argumento da genealogia. Outro argumento que eles usavam é o seguinte: a tendência dos copistas era, ao invés de resumir, era aumentar. Dificilmente eles tiravam alguma coisa. Normalmente eles acrescentavam. Então, se você tem duas leituras diferentes, duas lições diferentes, a mais breve, em geral, é melhor do que a mais longa. Outra tendência dos copistas era facilitar a leitura. Uma coisa difícil de entender, eles tentavam deixar mais fácil. Então, se você tem duas leituras, uma mais difícil, que parece estranha, está estranho, está fora de ordem, e uma que está bem clara, a mais difícil, em geral, é a correta. Que dificilmente um copista iria complicar a leitura. Normalmente iria tentar facilitar. Quer ver? Né? Existem as evidências externas, né? As evidências externas são o que outros textos vão falar sobre o texto original. Então, às vezes, você vai lá no pai da igreja, ele faz um comentário e tal. Isso pode ajudar você a ver se aquele texto é melhor ou não. Então, note aqui, olha, evidência externa consulta os manuscritos individualmente ou em grupos. Não há tanta importância na idade, mas na idade do texto, não na idade do manuscrito. Algumas vezes os manuscritos mais velhos podem isentar-se, não podem se isentar de erros de transcrição. Podem, né? Mas o fato do manuscrito ser mais velho não quer dizer que ele não tenha erro. É isso que eu quis dizer aqui. O cuidado tomado pelo copista, às vezes, de uma família toma mais cuidado do que outra. A relação genealógica, o tipo do texto. Os textos unciais são preferíveis aos textos minúsculos. Por quê? Os textos minúsculos são muito posteriores. A localização geográfica, de onde vem o manuscrito, tudo isso tem que ser levado em conta. A evidência interna é justamente essa ideia. Olha só. Os textos mais difíceis têm preferências aos textos mais fáceis. A identidade de origem dos textos vai fazer diferenças. Os textos mais curtos são melhores do que os textos mais longos, em geral. Trazem marcas aqueles textos que trazem marca de aperfeiçoamento estilístico, quer dizer, um texto que parece de um estilo melhor, provavelmente foi modificado. Se você tem um texto que está estranho o estilo e um texto que o estilo está um pouquinho melhor, o texto com estilo estranho talvez seja o mais antigo. A passagem que melhor se harmoniza com as tendências do autor. Então você pega, por exemplo, um jeito de falar tipicamente paulino numa carta de Tiago. E no outro manuscrito não tem esse jeito paulino. Ora, provavelmente alguém acrescentou um comentário paulino ali. Ok? A base aramaica de Jesus Cristo. Então, por exemplo, quando o texto demonstra que por detrás tinha uma palavra em aramaico, alguma coisa, esse texto é melhor do que aqueles textos que não demonstram isso. E a comunidade da qual o texto veio, porque às vezes a comunidade fazia diferença. Qual era a tendência dos copistas? Mano sim. O que você falou?